Estamos de volta. No próximo bloco, vamos conversar com o ginecologista Dr. Sebastião Marden. Curta os nossos vídeos no YouTube, siga-nos no Instagram e visite o nosso site starmanaus.com.br e vocês terão novos vídeos todas as semanas. Bom, Edson, eu conheci você há mais ou menos 4 ou 5 anos e tendo em você uma pessoa próxima, uma pessoa inteligente, que traz conteúdos que realmente possam melhorar a qualidade de vida da gente. Só quero dar meus parabéns por essa longa trajetória que você teve aqui nesse programa. E eu me sinto honrado, né, de fazer parte, um pouquinho que seja, dessa trajetória. Muito obrigado, parabéns, você é 10. Muito bom dia para você da nossa TV Norte Amazonas, onde nós estamos todos os sábados às 7h30 da manhã, sempre com um assunto tão palpitante quanto esse que nós vamos tratar hoje, direto da Churrascaria da Vila, que fica na rua Fortaleza 569 e tem o seu delivery para o almoço e jantar 98530-6635. No Churrasco da Vila você tem aí, olha, um desfile de carnes especiais. Você tem um cupim feito no fogo de chão, além da costela. Gente, essa costela daqui é imbatível porque tem uma maneira diferente de preparar. Aqui você come uma costela diferente das que você comeu em todos os lugares. Aqui é diferente. O diferencial faz a diferença, porque tem um sabor inigualável. Você tem um ambiente, não tem ar-condicionado, mas você está dentro de um bosque. Nós estamos numa casa de 1890. Então, gente, foi tudo muito aproveitado e a gente enaltece a atitude do nosso Bonassa. É um garoto, é um rapaz de 19, 20 anos, mas que já teve a feliz ideia de fazer, empreender e fundou o Churrasco da Vila. Hoje você tem um churrasco aqui a um precinho muito módico e além de falar que você está no centro da cidade, você não tem que fazer grandes deslocamentos para saborear uma boa carne, tomar uma boa cerveja gelada, enfim, passar uns momentos agradáveis. Aqui você encontra, além da costela de chão, o cupim, a picanha, contrafilé e além disso ainda tem um grande diferencial, que é uma tábua de legumes feito na parrilha. Então, se você não experimentou, é muito bom. Hoje, com a honra e o prazer de estar mais uma vez com o Dr. Sebastião Marden, que você que pediu, você que ligou e falou, você que comentou dentro do supermercado, realmente a entrevista dele é muito boa e hoje a gente traz um assunto específico. Hoje a gente traz coisas, novidades que rolaram para o mundo todo, dentro do Brasil, as coisas que nós tratamos naquele programa que nós fizemos. Então hoje nós vamos, o Dr. Sebastião Marden, que tem o seu telefone, linha direta com ele, 3042-1049 e o seu Instagram, @estética íntima, é o Instagram que você pode ver as novidades. E hoje o doutor acaba de chegar, então o senhor acaba de chegar de um congresso onde se falou de terapia hormonal em mulheres. Isso foi um assunto que nós tratamos naquele programa passado. Que novidade veio por aí? Bom, bom dia a todos. É um prazer enorme estar novamente aqui no programa onde o Edson comanda esse programa tão atual, tão crítico no sentido de promover conhecimento, de promover qualidade de vida. Então nós temos o REM que significa reposição hormonal em mulheres, na sua 4ª edição. Ele trouxe novidades interessantes dentro da terapia hormonal em mulheres. Então, por exemplo, temas como sarcopenia e menopausa, onde você tem o exercício não como algo que seja dito pelo médico, mas algo como escrito, como receita, porque é ele quem vai, de uma maneira geral, combater a sarcopenia, que a gente vai conversar sobre isso. Tá, doutor, o senhor está falando sobre o exercício. De pessoa para pessoa, existe como
via de regra, você tem mais ou menos não é uma receita de bolo, mas como via de regra, você tem mais ou menos aquelas coisas pré-destinadas àquilo. Como, por exemplo, eu falo por mim, hoje eu não tenho disposição física de estar levantando um peso um pouco acima daquilo que eu posso. Isso é sarcopenia. Então Assim, a partir de uma determinada idade, no caso da mulher a partir de 35 anos e o homem a partir dos 40, existe uma perda muscular natural, né? Então essa perda muscular, que você perde não só a massa muscular, mas a função do músculo, você chama de sarcopenia. Então isso leva a você ter uma limitação em certas coisas, como você acabou de falar na questão de se levantar. Então isso já é uma realidade que foi dado nesse congresso como algo que tem que ser levado a sério. Por isso que o exercício ele deve ser tido como algo que seja escrito na receita pelo médico. Não algo como ele somente fale. Ele vai dizer, olha, você tem que fazer o exercício, tá? O paciente recebe aquilo. Mas ao momento em que ele escreve isso e bota como uma receita, como ele escreve lá, dipirona, 1 grama, tomar de 6 em 6 horas, ele vai colocar exercício físico, no caso, quem tem sarcopenia, né? Exercício de força. Né? Não é aquele exercício aeróbico, não é aquele exercício de resistido, mas exercício de força. Então, quem tem sarcopenia tem que levantar peso. Não é para chegar lá na academia e malhar, mas algo orientado por um profissional de educação física. Bom, vale salientar que o Dr. Sebastião Marden é ginecologista, mas é um estudioso. Ele está vendo como um todo, não só a mulher, mas também ele faz a reposição hormonal nos homens. Então, não é por ele ter como especialidade a ginecologia que ele não cuida das outras partes. Isso eu reputo como uma grande coisa, doutor, e meus parabéns, porque são poucos profissionais dedicados desse tanto que não está preocupado apenas com o dinheiro, mas sim com a qualidade de vida dos seus pacientes. Então, como o senhor bem coloca, é uma receita aqui. Essa parte, as academias estão preparadas para isso também? Uma pergunta interessante, sabe? Pois é. Por exemplo, eu pesquisando, né, aqui algumas academias, a gente vê que realmente não existe esse direcionamento. Acredito que existam duas, né? Uma eu sei que fica no Parque das Laranjeiras, e é onde você encaminha para aquele profissional e ele procura direcionar nesse aspecto. Então isso assim realmente não existe existe o personal que vai fazer um aumento de massa muscular a partir de alguns critérios, mas para aquela pessoa que tem sarcopenia ainda não existe esse profissional. Não é então o caso de um fisioterapeuta? O fisioterapeuta ele é um adjuvante, ele está ali para colaborar realmente, ele ajuda bastante. O fisioterapeuta ele entra naquela questão da perda funcional, mas o educador físico ele entra na questão como um todo, ele vai ajudar a aumentar a massa muscular. Claro que aumentar a massa muscular não é só a questão da atividade física, você tem alguns medicamentos que ajudam nisso, alimentação, uma orientação da nutricionista para que aumente a proteína daquele paciente. Então é o todo realmente, né? Mas o exercício, sem dúvida nenhuma, é fundamental para que isso aconteça. Então, como via de regra, a sarcopenia está para a menopausa como? Então, não sei se o senhor observa de uma maneira observacional. Eu gosto do senhor, viu? Faz tempo que eu não ouvia isso. Não sei se você observa que quando as mulheres estão entrando na menopausa, elas começam a ter um corpo mais masculinizado. É um termo meio puxado, mas é verdade. Porque aquela gordura que era mais na parte das coxas, das pernas, ela começa a tomar gordura androide, ou seja, semelhante ao homem, mais abdominal, debaixo dos braços, nas axilas, então ela fica mais androgenizada. Só que quando ela começa a aumentar a massa gorda, ela começa a perder massa magra, que são os músculos. Então esse comprometimento durante a menopausa é justamente pela ausência da testosterona, do estrógeno e da progesterona. Eu estou fugindo agora desse nosso tema, mas o senhor responda também se quiser. Sim. No passado bem um pouco distante,
O nosso povo não tinha isso, não tinha essa coisa de, pô, dificilmente você via, por exemplo, meu avô morreu sequinho, não tinha barriga, não tinha nada disso. A minha avó, a mesma coisa. A minha bisavó, então, que eu cheguei a conhecer, não tinha nada disso. Qual é o segredo dessa história, então? É o esquema de vida? Super interessante, porque o que acontece? A alimentação ao longo do tempo mudou. A gente tem as chamadas fast food, né? E deixou de comer comida, feijão, arroz, né? Deixou de comer essas que é dito comida e começou a comer aquelas comidas que são mais rápidas, pelo tempo que a gente tem. É bom lembrar que a palavra restaurante, já que nós estamos num restaurante, ela vem de restauriter, né? Que é o francês, que significa restaurar. Então, aquela alimentação dita mediterrânea, que é uma orientação para os pacientes chamada dieta mediterrânea, é onde as pessoas, elas, ao comer, elas conversam, elas gargalham, elas lembram das coisas, elas têm tempo para comer. É mais uma interação pessoal, né? Não é aquela comida de fast food, aquela comida rápida, onde está tudo pronto, né, daquela forma. Então isso fez com que a gente comesse mais, de forma rápida, atividade física menor. Então isso comprometeu, né, é uma das respostas que posso dar para o senhor. E essa importância do exercício como receita, isso muda em que no cotidiano? É interessante essa pergunta, porque eu achei fantástico isso no Congresso do REM, pelo seguinte. Você deve colocar a atividade física como receita quando você escreve, por exemplo, dipirona, amoxicilina. Você vai orientar o paciente a tomar de 6 em 6 horas e tal. O exercício tem que ser colocado como receita também. Porque na grande maioria das vezes o médico diz, olha, você tem que fazer atividade física, mas não diz que tipo de atividade. E você escrevendo na receita do paciente, dá mais credibilidade. Ele vai lembrar com mais compromisso. Então isso é fantástico, é uma didática fantástica. Bom, uma coisa que eu gostei muito no programa passado e que eu gostaria de dar uma ênfase um pouco maior também neste programa, que é justamente a terapia hormonal versus cânceres. Interessante também. O que acontece? Isso nós temos assim, dentro por exemplo, vou dar um exemplo do câncer de mama, que é meu dia a dia. Hoje, você pode realmente fazer terapia hormonal em mulheres com câncer de mama, dependendo de casos selecionados, né? Dependendo dos receptores, que a gente vai entrar em detalhes, dependendo do grau, do tipo, e quanto tempo essa paciente está, se ela não tem metástase, enfim. Você pode fazer? Pode. Você vai fazer de uma maneira convencional, via oral, dependendo do caso, mas principalmente a via vaginal. Porque a via vaginal, ela não tem uma repercussão no fígado, né? Ela tem de uma primeira passagem, né? Pode até ter uma segunda passagem que tem uma redução menor, não tem uma repercussão mais sistêmica. Quando você coloca um hormônio via vaginal, no caso da mulher, aquela absorção vai ser mais local. E a qualidade de vida que você vai dar para aquela paciente é muito, muito grande mesmo. Então esses pacientes, eles podem, pode fazer terapia hormonal hoje em câncer de ovário? Pode, dependendo de alguns tipos de câncer. Pode fazer em câncer... Porque no ovário tem mais que um câncer, doutor? Não é mais que um câncer, são vários tipos de cânceres dentro do ovário. Porque existem vários tipos de tecidos, vamos dizer assim, que podem gerar determinados tipos histológicos. Então, por exemplo, no endométrio, você pode fazer reposição hormonal, o paciente já teve câncer de endométrio? De novo, depende do tipo, depende do grau, depende da invasão dele. E a mesma coisa, intestino e assim vai. Uma mulher não pode simplesmente fazer uma reposição hormonal sem primeiro dosar os seus hormônios e passar por uma consulta mais rigorosa. É uma pergunta interessante. Tem pacientes que chegam conosco e dizem assim, doutor, eu não durmo direito, eu não tenho vontade de ter sexo, eu sinto uma fraqueza, um mal-estar, eu choro com facilidade, a minha pele está ressecada, a minha vagina está seca, eu tenho um calorão que mesmo no ar-condicionado é seguido de calafrios. Eu tenho a consciência que existe uma falta de hormônio ali. Só que, por uma questão de judicialização, de convencimento do paciente, se pede o exame.
se pede o exame. Mas eu já sei que aquela paciente está necessitada. Então isso é muito relativo. Se fosse uma paciente que eu já tenho há muito tempo no consultório, que eu já conheço, fosse uma pessoa bem próxima, Já faz direto. Eu iria pedir os exames, claro, mas já iria começar alguma coisa, não tudo, mas devagarzinho. Né? Vamos fazer um intervalo comercial e voltamos em seguida ainda falando dessa coisa de hormônios nas mulheres, que também a gente vai estender um pouquinho para os homens. Voltamos já.